O aparelho, ele é indicado, esse aparelho fixo que a gente usa, tem muita gente que tem vergonha de usar. Ele é indicado em todos os casos? Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, está aqui comigo o diretor científico da Associação Paranaense de Ortodontia, que é o Ricardo Moresca. Ricardo, bom dia, obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia, eu agradeço a você a oportunidade e bom dia a todos os que estão nos assistindo também. E aí? A gente, por um tempo aqui no Brasil, a gente pulverizou o uso de aparelhos. Toda molecada que a gente via tinha aparelho nos dentes. Ele é indicado realmente em todos os casos ou não, cara? Exatamente. Nos últimos anos, a gente observou uma banalização da utilização dos aparelhos ortodônticos. E nós vemos isso com um certo cuidado, porque, na verdade, o tratamento ortodôntico é um tratamento de saúde e ele precisa ser visto como tal. Ou seja... Não é só estético? Não só estético. Ele pode ter a sua função estética, mas, de qualquer maneira, todo o tratamento ortodôntico ele precisa ser muito bem avaliado, ele precisa ser muito bem estudado o caso, né? As indicações... antes de se pensar em colocar os aparelhos ortodônticos. O que a gente vê de uma maneira geral tanto por parte de alguns pacientes, alguns profissionais, de algumas clínicas, uma rapidez muito grande em colocar os aparelhos, né? E, na verdade, é o oposto que a gente pensa. Primeiro é preciso fazer um estudo, uma análise, um diagnóstico. É algo mais profundo. Exatamente. Algo que precisa ser estudado antes de iniciar um tratamento ortodôntico. Em que casos a gente pode ter esse aparelho que é o mais comum, um aparelho fixo, com aqueles bretezinhos ali e tudo mais, quando eles são indicados? Então, existe uma diversidade de aparelhos ortodônticos que nós podemos utilizar para corrigir os problemas dos nossos pacientes, tá? Então, por exemplo, com os dentes de leite ou durante a troca dos dentes, a gente pode utilizar alguns aparelhos móveis e depois com a dentição permanente, normalmente nós começamos com os aparelhos fixos, tá? Então, na verdade, muitas vezes o paciente ele tem o foco nos aparelhos, tá? Mas nós, os especialistas, temos o foco no diagnóstico, no planejamento, no dente, no caso. Né? Exatamente, no paciente. No paciente, No paciente. Claro. Então, de acordo com as características de cada paciente, de acordo com o problema de cada paciente, nós vamos selecionar o melhor aparelho, a melhor solução naquele caso. Esse aparelho fixo, a gente vê cada vez mais cedo sendo utilizado em alguns casos. Em que momento a gente pode falar, a partir dessa idade é indicado o aparelho ou não? Existe essa limitação? Nós costumamos dizer que nós recomendamos uma avaliação por parte do profissional. Tá? Então, a partir de 5, 6 anos, essa criança ela pode ser avaliada por um colega, por um especialista na área. E, a partir daí, determinar a necessidade. Tá? Então, dependendo do tipo de problema, algumas crianças vão precisar de um tratamento mais cedo, né? De acordo também com o problema, esse tratamento pode ser tratado durante a adolescência, por exemplo. Por isso que nós enfatizamos a necessidade do estudo, da avaliação, do diagnóstico do caso. Tá? E isso pode ser feito a partir de 5, 6 anos de idade com o especialista. Normalmente, a gente faz esses tratamentos com o dentista de confiança da família e não busca um segundo diagnóstico nem prognóstico dos casos. Recomenda-se, como num outro tratamento de saúde qualquer, ouvir mais de uma opinião, doutor? Geralmente isso não é necessário, desde que você esteja sendo avaliado pela pessoa correta, pelo profissional adequado, né? Então, a Associação Paranense de Ortodontia e Ortopedia Facial, juntamente com o Conselho Regional de Odontologia do Paraná, nós recomendamos que esse tratamento ortodôntico seja realizado com um especialista na área, né? Ou seja, um cirurgião dentista que, além da sua formação em odontologia, estudou mais um tempo para se especializar na área de ortodontia. Então, normalmente, esse especialista, ele tem a habilidade, ele tem o conhecimento necessário para poder diagnosticar e indicar esse tratamento. Em casos em que o paciente tenha dúvidas ou ele não tenha as suas perguntas respondidas, talvez seja o caso de uma segunda opinião. Muito bem. Conversou com a gente o diretor científico da Associação Paranaense de Ortodontia, o Ricardo Moresca, de odontologia, de uma maneira geral, ortodontia, fala de tudo aí. Rapaz do céu, que coisa. Eu usei aparelho, uns 20 anos da minha vida. Resolveu. Por isso que ficou com o sorriso. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço. Bom dia. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Até a próxima.